Fala galera, graça e paz. No Devocional MJ de hoje eu queria ler um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 21 e 22, que diz assim: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia e nem a coluna de fogo se afastou do povo durante a noite. É interessante a gente pensar que depois de 430 anos mais ou menos que o povo ficou escravo no Egito, o Senhor vai lá e tira o povo do Egito com mão forte, aquela história que a gente conhece, das pragas. Ele usa a vida de Moisés até que Faraó deixa o povo ir, o Mar Vermelho se abre, acontece todos esses eventos. Mas é interessante a gente pensar que depois de Deus tirar o povo do Egito, o primeiro lugar que Deus leva aquele povo é para o deserto. Por quê? Porque o deserto é a escola de Deus. É no deserto que Deus queria ensinar para o povo a dependência dele. Era no deserto que Deus queria ensinar aquele povo que o Senhor estava no controle de todas as coisas, e por amar tanto aquele povo, por ter elegido aquele povo, o Senhor ia cuidar deles, o Senhor ia provisionar para eles, o Senhor ia dar principalmente direção para eles. Por isso que no texto que nós lemos está dizendo que havia uma coluna de nuvem que guiava aquele povo durante o dia e uma coluna de fogo que guiava aquele povo durante a noite. Se a gente pensar, o deserto é um lugar onde durante o dia você tem as maiores temperaturas que chegam a 50, 60 graus Celsius, mas à noite no deserto você tem temperaturas que chegam a ser negativas. Então olha que interessante, Deus está ensinando para aquele povo que não importa o ambiente, não importa o deserto que nós possamos enfrentar para aprender a depender de Deus, mas nunca nos faltará a direção. O que Deus está nos ensinando com esse texto é que havia durante o dia algo que os guiava e havia durante a noite algo que os guiava. A coluna de nuvem protegia, guardava e dirigia aquele povo durante o dia, e a coluna de fogo protegia, dirigia e guardava aquele povo durante a noite. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. É interessante nós pensarmos nesse tempo que estamos de quarentena, que estamos em casa, que estamos vivendo essa situação tão difícil no Brasil e no mundo, é nós pensarmos que mesmo estando no deserto, não nos falta direção. Mesmo estando no deserto, o Senhor continua nos dirigindo. Nunca vai faltar uma coluna de nuvem para nos dirigir durante o dia e nenhuma coluna de fogo para nos dirigir durante a noite. Que não importa como está a sua situação hoje, não importa o que nós estamos vivendo hoje, nunca nos faltará a direção. O Senhor cuida de nós e o deserto é o melhor lugar para a gente aprender a depender de Deus. Então dependa de Deus. Aproveite esses dias para aumentar a sua dependência dele. Como assim, Nathan? Aumente a sua vida devocional, aumente a sua entrega, aumente a sua rendição. E não importa que situação você for passar, que problema ou que dificuldade você for enfrentar nesse tempo, importa que nunca vai faltar a direção. Que o Senhor continue dirigindo a sua vida, em nome de Jesus.